Bom dia, moçada. Quem fala é o professor André, da Odontopediatria. É um prazer enorme esse contato virtual com vocês. Estamos aqui mais para bater um papo do que, na verdade, uma aula expositiva sobre um assunto que eu sou suspeito de gostar. É a minha formação, é a base da odontologia pediátrica e é uma das 3 vertentes que a gente trabalha nessa especialidade que é a odontopediatria. A gente lida com gestante e bebês no primeiro momento, acompanhamos essa criança de 0 a 12 anos e, a partir de então, uma nova especialidade recentemente criada vem sendo desenvolvida pela nossa especialidade, que é a odontopediatria. Nunca é demais dizer que é pediatria com H, e corresponde, na verdade, à odontologia aplicada ao adolescente, que, na verdade, era uma parte da população que ficava à margem do atendimento das instituições de ensino. Aquém de 12 anos, a pediatria passava e, além dos 18, ficava geralmente para a clínica integrada. Ficava para a clínica integrada. E os adolescentes completamente à mercê do atendimento odontológico. Eu fui convidado para falar com vocês, na verdade, para tirar dúvidas do que seria um atendimento ao bebê, e anteriormente à apresentação, conversando com a professora Márcia, eu disse que é quase impossível uma missão de transformar uma especialidade num curso de 2 horas. Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível, e o objeto máximo dessa aula, na verdade, é traduzir para 2 horas um protocolo ideal de atendimento a essa população que é bebê, para vocês que estão fora de um grande centro de atendimento. Na verdade, a gente começa dizendo que o bebê para a odontologia é aquele classificado de 0 a 3 anos de idade. Portanto, eu tive o cuidado de transformar essa conversa sempre na odontologia voltada para esta faixa etária, não além dos 3 anos. Então a gente começa falando que quando você lida com o bebê ainda na barriga da mãe, o imprescindível para o primeiro contato é a anamnese. E já que a gente está falando de odontologia de bebê, e se a gente lembrar que o germe do dente descido começa a sua formação lá na 4ª semana de vida intrauterina, e durante a formação desse dente, algumas sequelas podem advir de problemas gestacionais, a anamnese visa não só o atendimento ou o bebê propriamente dito, como a sua mãe. E um dos fatores primordiais para que a gente consiga traçar uma anamnese decente, a partir dela, traçar o perfil do paciente, é que a gente pergunte nessa anamnese medicamentos que foram utilizados durante a gestação. A gente que lida com criança, e vocês que lidam com odontologia, devem ouvir a exaustão que os bebês têm cárie, relatos ditos pelos pais, exclusivamente porque durante a sua formação tiveram acesso a quantidades cavalares ou quantidades razoáveis de antibióticos. Então a gente começa já esclarecendo que somente um grupo de antibiótico teria capacidade de gerar uma má formação odontológica, não necessariamente um enfraquecimento de dente, que a gente não acredita nessa vertente. Essa sequela, na verdade, vem de pigmentação simples a pigmentação severa, e o único antibiótico que tem essa capacidade de atuar na maturação pré-eruptiva durante formação de dente, descido na barriga da mãe e permanente no primeiro ano de vida, seriam as tetraciclinas. A gente começa, então, durante a anamnese. O objetivo primordial dessa pergunta com relação à parte medicamentosa é se a gestante ou o bebê, no seu primeiro ano de vida, teve acesso a esse tipo de droga. Sabendo-se disso, a partir de hoje, os queridos alunos e os profissionais que me ouvem não têm por que indicar esse antibiótico na sua prática clínica. Além disso, a gente vai perguntar tanto para a gestante como da vida do bebê as doenças sistêmicas que eventualmente tenham acometido tanto a gestante como o seu filho. Elas podem ser de qualidade virótica ou bacteriana e que nessas 2 vertentes, manifestações bucais, tanto extrabucais regionais ou intrabucais, podem advir deste contato com bactéria ou vírus específicos. Realizada a anamnese, a gente passa para a segunda vertente do contato com a criança, que é manda o áudio. Além dos problemas na anamnese, a gente passa por uma segunda etapa durante o exame do bebê, que é literalmente a história dentária deste bebê. Quando eu falo de dente, 2 palavras me vêm à mente e vocês
sem dúvida nenhuma, tem que se atentar a isso durante um exame acurado intraoral de um bebê. Sequência e cronologia de erupção dentária. A gente, a partir de hoje, vai considerar como sequência a ordem de aparecimento desses dentes na cavidade bucal de um bebê. E a cronologia é em termos de idade ou em termos de cronologia que esse fenômeno ocorre. Como a gente está falando de bebê, eu vou me ater exclusivamente à dentição decídua. Quando a gente compara as duas vertentes, em sequência e cronologia, é super importante deixar claro para vocês que uma alteração na normalidade da sequência é muito mais importante para a gente, que é cirurgião dentista, do que obrigatoriamente seria uma alteração na cronologia. Traduzindo para um português claro, um atraso em termos de idade no aparecimento de um dente na cavidade bucal é de menor importância do que seria uma alteração na sequência de grupos de dentes que irão aparecer na cavidade bucal. Traduzindo melhor ainda, se eu tiver um atraso, um adianto de até 6 meses em termos de idade, isso é menos importante para o bebê do que se eu tivesse uma troca, por exemplo, numa sequência eruptiva onde um canino erupcionasse antes de um incisivo lateral. Só para que a gente já comece a desmistificar sequência e cronologia. Para a dentição decídua não há predileção por nenhuma das vertentes, nem sexo, nem gênero e nem raça. Portanto, a raça negra, a raça branca, o sexo feminino e o sexo masculino têm fenômenos de erupção similares, diferente do que vai acontecer para a dentição permanente, onde sempre haverá uma predileção pelo sexo feminino. Em termos de cronologia, a gente tem como dado de normalidade para a dentição decídua 6 meses a mais ou 6 meses a menos das tabelas que eventualmente são publicadas como sequência ideal de cronologia. Portanto, explicando melhor, se numa tabela a erupção de um incisivo central ocorreria aos 6 meses, como o primeiro dente descido, erupcionar na cavidade bucal, partindo da premissa que eu tenho uma variação de 6 meses, para mais para menos, o bebê nascer com um dente na boca, ou erupcionar 6 meses após a normalidade da tabela, para nós é tido como normal. E eu vou falar nisso mais para frente. Resumindo, entre sequência e cronologia é muito mais interessante, já que eu estou falando da normalidade, eu tenho uma variação de cronologia do que se eu tivesse na sequência. E as mães vão te procurar nessa faixa etária para que você monitore todo o fenômeno de irrupção, que na verdade é apenas uma parte do fenômeno eruptivo, que começa desde o início de formação de raiz até a completa oclusão desse elemento dentário na cavidade bucal. E o fenômeno eruptivo é apenas uma das vertentes de todo esse movimento. É muito comum a mãe te procurar, ilustrando que, na verdade, durante este fenômeno, alguns sintomas apareceram nesse bebê, como, por exemplo, a irritabilidade. Eu trouxe, na verdade, uma tabela baseada em evidência científica. Algumas delas são fenômenos de coincidência e outros não são cientificamente comprovados. O que vocês visualizam agora nesta tabela é exatamente aquilo que está calcado em evidência científica. Durante o fenômeno eruptivo dos dentes descidos, um grau de irritabilidade maior do que o normal está presente neste bebê. Associado a isso, uma falta de vontade de comer, uma inapetência, que geralmente é justificado pela dor e desconforto durante o fenômeno da mastigação. Além disso, é verificado uma inflamação gengival local e um aumento de salivação. O aumento da salivação em virtude da maturação das glândulas salivares presentes na cavidade bucal. Além disso, o quadro de febre baixa geralmente acompanha esse fenômeno de erupção. Nunca é demais falar que alguns fenômenos de coincidência estão presentes concomitante ao fenômeno de erupção. Por exemplo, quem já viu um bebê, ou é pai, ou é avô, ou é tio, ou teve alguém que já teve um bebê, sabe que justamente nessa fase de erupção dos dentes, a gente tem a coincidência da fase oral de Freud. Tudo aquilo que normalmente o bebê vai pegar, ele imediatamente coloca na cavidade oral. E nunca é demais dizer que nenhuma mãe, por mais cuidadosa que seja, vai esterilizar ou limpar os brinquedos com a qualidade que deveriam ser.
Se você lembrar de janela de infectividade, que é uma propensão maior à inflamação nesta faixa etária, toda a sujeira e todos os elementos e micro-organismos que estão presentes no brinquedo naquele instante serão colocados na cavidade bucal, aumentando a sensação de desconforto, similarmente ao processo eruptivo, não necessariamente sendo atribuído ao processo eruptivo. Terminando e repetindo pela segunda vez, de todas as características que normalmente a gente observa durante o fenômeno de erupção, estas projetadas estão comprovadamente pautadas na literatura pertinente aos movimentos eruptivos. Como a gente estava falando de sequência e cronologia, eu trouxe um quadro que na verdade é mediano, e eu acho super importante dizer isso. A cada literatura consultada, ou a cada palestra que você visitar, sempre vão te apresentar um quadro de sequência e cronologia diferente, porque existem medianas que variam quando da análise por grupo, apesar de eu ter dito há meia hora atrás que isso não era real. O que eu fiz foi pegar uma mediana brasileira para que vocês tivessem noção. E o que eu tenho agora, na verdade, projetado, é uma sequência ideal de irrupção dos dentes descidos. Segundo a minha tabela, o primeiro dente descido a irromper na cavidade bucal é o incisivo central. Vocês vão perceber que, hora nenhuma, eu falei de idade, seja para mais ou para menos, ou idade mediana, porque idade é cronologia, que eu estou apresentando a sequência. O segundo dente a irromper na cavidade bucal de um bebê é o incisivo central, seguido do incisivo lateral superior. Passamos para o incisivo lateral inferior, seguido de seguido de primeiros molares descidos, depois canino e depois segundos molares descidos. Como eu disse no início, essa é a sequência ideal de irrupção do dente descido. Se houver alteração dessa sequência, e essa alteração for um montante tal, possa interferir na cronologia, isso significa para nós, a posteriori, uma provável instalação de maloclusão nesta criança. Portanto, essa sequência ideal deve ser decorada e gravada como padrão. Concomitante à sequência, eu apresento para vocês agora uma tabela que ilustra a cronologia ideal de irrupção desses dentes descidos na cavidade bucal. A cronologia, como eu disse anteriormente, é a data ideal do aparecimento desses dentes na cavidade bucal, seguindo a sequência que eu projetei na tabela anterior. Lembrando que a alteração na cronologia é muito mais interessante de aparecer do que seria uma alteração em termos de sequência. Quando eu falo em cronologia e falo em alteração, ou falo em valores diferentes da normalidade, já disse anteriormente, eu falo em 6 meses, para mais ou para menos, como valores de aceitações dentro da normalidade. Então eu tenho uma sequência ideal, os incisivos centrais erupcionando em primeiro lugar, numa faixa etária que varia de 6 a 10 meses, considerando superior e inferior, lateral e central. Tenho como terceiro grupo de dente erupcionando os primeiros molares descidos aos 16 meses, idade igual, tanto para superior como para inferior. Tenho os caninos fechando a quarto grupo de dente e os segundos molares fechando a oclusão definitiva da bateria desse. Ok? Tenho embaixo ilustrada a sequência ideal com a fase de cronologia ideal da sucessão desses dentes. Nunca é demais alertar vocês, que vão atender bebê, que pode haver uma variação, e vai haver um montante considerável, de alteração de sequência da bateria anterior dos dentes descidos. É muito comum você ter um bebê com os 4 dentes inferiores erupcionados e nenhum superior, depois erupcionando os 4 superiores. Ou 2, 2, 2, 2, ou 2, 4, ou 4, 4. Essa variação é a mais comum da dentição descida e considerada por nós, odontopediatra, extremamente normal no padrão de sequência e cronologia. Nada que seja digno de nota se a variação ficar restrita exclusivamente à bateria anterior dos dentes descidos. Feita a anamnese, a gente passa para o exame físico clínico extra e intrabucal do seu paciente pediátrico. Esse sorriso que vocês veem no slide nem sempre vai acontecer
e a gente vai discutir nisso um pouquinho mais para frente. O primeiro contato físico deste bebê, por incrível que pareça, é o exame das mãos. Brincando e fazendo atividades lúdicas, você vai pegar a mão desse bebê, primeiro objetivando sentir a temperatura deste bebê, a temperatura corpórea que se reflete na mão desse bebê. Além disso, observar as características dos dedos desse bebê. Se ele tem hábito de sucção de polegar, super importante, a gente vai discutir isso hoje, a questão dos hábitos, além de displasias, principalmente a displasia ectodérmica, que tem uma alteração de pele, com consequente alteração dos dentes tecidos e permanentes. Além disso, a gente também utiliza o exame físico para observar a simetria crânio-facial desse bebê, os músculos de expressão, que vão ser super simples de ser examinados, porque esse bebê ou vai estar dando gargalhada ou vai estar chorando horrores, ambos com a movimentação dos músculos da expressão. Vamos observar cadeias ganglionares e a relação entre mandíbula e maxila de um bebê, obviamente, na sua grande maioria, com características com características de bocas edêntulas, sem nenhum dente, mas já com relação entre os rodeios gengivais de mandíbula e maxila. Posterior ao exame clínico extrabucal, a gente vai fazer, na verdade, um exame radiográfico, quando necessário, e um exame intrabucal. Eu vou me atentar alguns minutos para a gente discutir alguns estigmas com relação ao exame radiográfico de bebê. Dá para imaginar que, se na odontopediatria eu já tenho dificuldade de obter tomadas radiográficas com qualidade aceitável uma criança entre 2 e 4 anos, imaginemos isso num bebê. Mas em algumas situações isso é imprescindível, como, por exemplo, situações onde o bebê vai nascer com um dente na boca, conhecido como dente natal. Ou após 1, 2 meses, a erupção de grupos de dentes, conhecido como dente neonatal. Para que a gente trace um plano de tratamento ideal para essa situação, eu preciso saber se esses grupos de dentes já presentes na boca são grupos de dentes pertencentes à bateria decídua definitiva desse paciente ou representam dentes supranumerários. Isso só é possível através de obtenção radiográfica. A gente sabe que para lidar com um bebê, na grande maioria das vezes, durante o atendimento odontológico, ele é imobilizado. Para o procedimento radiográfico, isso não é sugerido. E radiografias nessa faixa etária só são indicadas quanto estritamente necessárias. Quanto menor a distância entre as áreas de risco de absorção de radiação e as áreas a serem obtidas a radiografia, como, por exemplo, as áreas de risco, gônadas, olhos, tireoide, e a distância entre estas áreas e as áreas a serem radiografadas, maior o risco que esse paciente tem de sequelas advindas da radiação. Além disso, quanto mais precoce o bebê, menos desenvolvido está o seu sistema de proteção. Portanto, quanto menor o ser humano na sua estatura, maior o risco de sequela advindo de tomadas radiográficas desnecessárias. Portanto, os exames radiográficos na odontopediatria, na vertente odontologia de bebê, só devem ser solicitadas quando estritamente necessário. Obtido o exame radiográfico, a gente passa para o exame intrabucal e a partir daí a gente traça o perfil do paciente e a partir disso começa a traçar um plano de tratamento ideal para aquele paciente em questão. Quando eu falo de exame extrabucal, tenho que observar algumas características que são claras para o bebê em atendimento. A primeira delas, e é visível no primeiro slide, que vocês observam do perfil do meu bebê, é que todo bebê dentro nessa faixa etária apresenta uma pequena retrusão mandibular quando comparado na relação de maxila e mandíbula. Essa característica, para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, de uma pseudoclasse 2 no bebê dentro, nem existe essa relação, só para que vocês visualizem, é uma característica fisiológica, portanto, uma característica normal da boca do recém-nascido. Esta boca, e o segundo slide é clássico mostrar, tem sempre uma forma triangular, e está nítido para vocês aí no segundo slide. Né? Ele sempre possui uma projeção na porção média do lábio superior. E é sempre importante vocês observarem, baseado nessa premissa, que todo bebê com um ato incessante de sucção, seja de mamadeira ou de chupeta,
pode apresentar, nessa porção média do lábio superior, um calo conhecido como calo de sucção, que esse bebê projetado, inclusive, apresenta nitidamente. Isso é uma característica, e está dizendo para vocês que esse bebê utiliza de uma intensidade acima do permitido para realizar um ato de sucção não nutritivo. Continuando o nosso exame do bebê, a gente passa a observar os freios, que no primeiro instante de um bebê dentro, tem a sua inserção, o freio labial, a papila palatina, dando a entender para aqueles que não têm conhecimento de uma boca de um bebê dentro, que nós temos uma inserção baixa de freio labial, levando o paciente ou a mãe a acreditar que, urgentemente, uma frenectomia deveria ser realizada nesse bebê. A partir de hoje, vocês sabem que esta é a característica de normalidade deste freio superior, que tem a sua autocorreção geralmente aos 36 meses de idade. Até essa idade, qualquer cirurgia neste aparato de freio está contraindicado. Nunca é demais dizer, antecipando a idade do bebê, normalmente a correção fisiológica desse problema é conseguida com a erupção e oclusão dos caminhos descidos. Portanto, eu estou afirmando para vocês que, salvo em situações esdrúxulas, o freio labial superior e inferior só são encaminhados para cirurgias corretivas após o término da erupção e oclusão do caminho descido. Alguns autores são mais claros ainda, dizendo que essa correção só deveria ser, se não houvesse alteração ortodôntica, com a oclusão definitiva dos caninos permanentes por volta dos 10 aos 12 anos de idade. Portanto, o quadro cirúrgico, muito comum até hoje para vocês, vocês vão ouvir muito dizer isso, que uma vez diagnosticado, melhor ser tratado, não se aplicam aos freios linguais e labiais dos bebês que eu vou projetar. Ainda com relação aos freios, o freio labial inferior vai sempre ligar a porção interna do lábio ao tecido gengival do bebê. Nesse slide eu mostro, na verdade, a inserção de um freio lingual. Mas assim como o freio labial inferior, sempre uma inserção mais alta no bebê dentro, migrando numa posição ideal, ou posição definitiva do freio, aos 36 meses de idade do bebê. Somente nesse instante, um diagnóstico correto e preciso pode ser emitido com relação a estas estruturas anatômicas. Dando ainda continuidade a uma análise da boca de um recém-nascido, os rodetes gengival, erroneamente conhecido como rolete gengival, na verdade é com D, são expressões do epitélio labial desse bebê e, na verdade, é o arcabouço da erupção dos dentes descidos. Se você conseguir, que é uma situação meio rara, uma relação de oclusão entre os rodetes gengivais superiores e inferiores, o grau de normalidade determina que na bateria anterior desses rodetes, eles não têm um contato íntimo, diferentemente da região posterior, onde esses rodetes vão estar literalmente em contato. Traduzindo, você vai ter uma abertura anterior, dando a sensação de uma mordida aberta, que na verdade é só uma relação para que vocês tenham um parâmetro de comparação, que eu não tenho mordida aberta sem dente, mas para que vocês visualizem que aquela relação sem contato da bateria anterior de rodente gengival é fisiológica, diferentemente dos contatos posteriores, onde essa relação de rodente é íntima quando em contato maxila e mandíbula. Além disso, algumas alterações bucais podem ser observadas no bebê e que são simples de reconhecer, bem como são simples de serem tratadas. A gente começou a dizer, em alguns slides anteriores, de alterações de sequência e de cronologia, sendo a mais comum os dentes natal e neonatais. Não se assustem, está na moda ser vampiro, mas não tem absolutamente nenhuma relação com o vampirismo o fato do seu filho nascer e durante o primeiro sorriso, após o nascimento, alguns dentes estarem na boca. Não assustem, não tem absolutamente nenhum medo. Se esse dente tiver durante o primeiro sorriso do bebê, ele é classificado como um dente natal e eu já disse que pode ser tanto da bateria anterior, da bateria decídua como da bateria supranumerária.
Se ele for supranumerário, imediatamente após o exame radiográfico e a conclusão de que ele é um dente supranumerário, ele deve ser removido. Porque apesar de estar em oclusão ou em alguma parte já irrompido na cavidade bucal, ele não tem a sua raiz totalmente formada. Portanto, o apoio e a mobilidade desse dente são extremamente primitivos, o que oferece um risco de aspiração ao bebê, podendo levá-lo a óbito. Se esse dente for da bateria decídua e a opção, em função do risco de aspiração desse elemento da bateria decídua, mas muito precoce na cavidade bucal, se o diagnóstico ou o plano de tratamento for a remoção cirúrgica desse elemento, a gente já sabe de antemão, mesmo com alguns dias de vida, que problemas de oclusão serão gerados por essa nossa opção. Mas o bom senso prevalece em detrimento à oclusão. Se a opção for pela permanência desse dente na cavidade bucal, algumas das soluções para minimizar inclusive o quadro de amamentação da mãe, que não é obrigada a ser mordido por um dente desde o primeiro instante, seria o arredondamento das arestas cortantes das bordas incisais desses dentes. Ok? Quando isso não ocorrer, a língua pode se ulcerar por movimentos repetitivos da sua face ventral sobre as superfícies incisais desses dentes natais ou neonatal. Quando essas úlceras aparecerem, e o primeiro slide da foto do bebê é completamente ilustrativa, esta patologia, a partir de hoje, passa a ser conhecida por vocês como doença de Rieger-Feld. Esta é uma patologia super comum e só vai aparecer em bebês com a presença de dentes natal ou neonatais. Ok? Dando continuidade ainda às alterações bucais que são percebidas durante o exame clínico dos nossos bebês em consultório, alguns cistos de inclusão, que na verdade são pequenas pápulas assintomáticas, geralmente de cor branca, múltiplas, com no máximo de 1 a 3 milímetros, podem ser percebidas no bebê. E 3 grupos distintos de cistos serão verificados por vocês, podendo ser nódulos de Valme, cistos da lâmina dentária ou pérolas de Epstein. O que é importante dizer é que essas alterações a nível de cisto só podem ocorrer, ou só irão ocorrer, até no máximo o 4º mês de vida do bebê. Nenhum tratamento para essas 3 alterações bucais, nenhum tratamento é necessário. Eles têm um processo regressivo da alteração, portanto desaparecem a partir do 4º mês, uma vez diagnosticado. Vamos individualizar cada um para que vocês tenham noção. Os nódulos de Valme aparecem sempre em características de multiplicidade, sempre localizadas no rebordo alveolar e sempre como característica longe da ráfide palatina. Porque se uma característica semelhante a essa estiver presente na ráfide palatina, não será um nódulo de Valme, será uma pérola de Epstein. Essa é a diferença clássica entre as duas alterações bucais do bebê. Cisto da lâmina dentária geralmente são bilaterais e geralmente localizados na região de primeiro molar descido, como apresenta a foto do bebê aí para vocês. E assim como eu já disse, só antecipando, as pérolas de Epstein também são cistos remanescentes do tecido epitelial, só que diferentemente das lâminas de Valme, eles estão localizados na ráfide mediana palatina, conforme a ilustração desse bebê nitidamente apresentada. Lembrando, nunca é demais falar, apenas como título de curiosidade, explicar para a mãe que isso é uma alteração de resquício de lâmina formadora e que vai desaparecer a partir do 4º mês de vida do bebê, portanto não necessitando de nenhum cuidado adicional, a não ser o monitoramento por parte dos profissionais que lidam com essa parcela de pacientes. Uma outra alteração super comum e motivo de visita ao consultório de vocês em quantidade excedente são os hematomas de erupção. Geralmente acometem a bateria anterior do bebê,
seja para dentição decida ou para dentição permanente, e na região de molares decidos ou permanentes. Na verdade, o que você tem que observar nessas tumefações é se, em virtude delas, a sequência e a cronologia de erupção foram alterados. É sempre importante lembrar que o fenômeno eruptivo ele é bilateral e homólogo. Traduzindo, se eu tenho erupção de um incisivo central direito, teoricamente eu tenho que ter uma erupção do esquerdo paralelo ao fenômeno inicial. O fenômeno é sempre bilateral em grupos de dentes formados na mesma época. Quando alguma alteração nesse fenômeno ocorre, com uma tumefação geralmente de cor acinzentada para roxo, eu tenho, na verdade, algum fenômeno cístico impedindo tanto a troca ou um simples fenômeno eruptivo que vai culminar com uma alteração de sequência e erupção. Quando isso está presente, um aumento de volume e modificação da cor, geralmente procedimentos cirúrgicos são indicados para facilitar o movimento eruptivo desse dente que tem a sua sequência ou cronologia alterada. É importante dizer para vocês que há uma controvérsia enorme na literatura quanto à necessidade ou não de cirurgia nesses cistos presentes durante o movimento eruptivo. Eu tenho como protocolo, e sigo isso constantemente em consultórios e instituição de ensino, é a margem de 6 meses para esse fenômeno ocorrer. Concomitante a isso, o monitoramento de exames radiográficos. É sabido que o dente tem o seu movimento eruptivo concomitante ou coincidente com 2/3 de formação de raiz, e não necessariamente com o final ou a finalização desta raiz. Portanto, eu monitoro na radiografia ainda a formação da raiz, e aí eu tenho uma margem para trabalhar sem problema, e concomitante a isso, eu tenho uma margem cronológica de 6 meses. Se durante esse período eu não conseguir fisiologicamente o aparecimento do meu dente, seja ele decido ou permanente, eu encaminho o meu paciente para a cirurgia, para aí sim 2 procedimentos cirúrgicos clássicos, também controversos na literatura, e vocês já conhecem quais são eles. São a ulectomia e a ulotomia. Diferença entre os dois. Na ulotomia, eu faço classicamente uma incisão na região onde eu tenho a presença do cisto de erupção. A ulectomia, diferente do primeiro procedimento, eu não só faço a incisão, como faço a remoção do capuz que recobre a incisal ou a oclusal desse elemento retido por um cisto de erupção. Eu, na minha experiência clínica, concordante com alguns membros de literatura consultada, opto sempre pela ulectomia, para que não haja coaptação do tecido cortado com uma nova formação do conteúdo cístico. Para a realização do procedimento cirúrgico, a referência oclusal do dente em questão retido pelo cisto é soberano para te guiar no processo cirúrgico. Procedimento super simples, realizado no máximo em 2 minutos de execução cirúrgica. Volto a dizer, a controvérsia incide maior na necessidade ou não do ato cirúrgico, ou apenas o controle e monitoramento do cisto. Controle visual esse que vai ter sucesso uma vez irrompido na cavidade bucal o dente em questão retido pelo cisto. Ainda dando continuidade ao nosso exame clínico, algumas alterações devem ser observadas e monitoradas por nós, dentistas, que nos dispusermos a atender essa população infantil. A primeira e uma das mais comuns manifestações bucais de bebê é a candidíase pseudomembranosa aguda, conhecido pelas mães e por vocês como sapinho. É uma manifestação fúngica, geralmente proveniente de queda de imunidade sistêmica do paciente infantil, super importante lembrar disso, geralmente eu podendo estar associada a quadros de HIV positivo, mas sempre relacionadas à queda de imunidade. Lembrando sempre que esse é um fungo comum que habita a cavidade bucal e tem a sua proliferação adiantada, seja por queda de imunidade, já falei 3 vezes, ou por queda de resistência, geralmente concomitante ao uso de antibiótico terapia. Falando num português mais claro, aquelas crianças que eventualmente se encontram submetidas
por qualquer motivo, a antibiótico-terapia tem essa manifestação geralmente associada, porque o antibiótico diminui a resistência de alguns micro-organismos e, em contrapartida, aumentam de outro, por seleção natural do sítio onde ela trabalha. Como isso não é uma bactéria, é um fungo, eu tenho a sua proliferação exacerbada. A manifestação dela é através de lesões por placas esbranquiçadas, com fácil remoção, gerando, abaixo da localização dessas placas, um halo eritomatoso. Ok? Geralmente, os sintomas são ausentes, são leves e geralmente associados à dificuldade de mamar desta criança. Geralmente, como tratamento, a gente tem a utilização de alguns antifúngicos. Para nós, da odontologia, já em desuso, a anistatina ou clorotrimazol. Super comum de aparecer e a mãe procura desesperada com esse tipo de lesão na cavidade bucal. A segunda lesão, e para mim a mais comum e a mais complicada de lidar, é a gengivoestomatite herpética aguda, conhecido como GEIA, e para vocês, a partir de hoje, conhecido como manifestação primária da herpes simples. Para que vocês tenham uma noção, a gente ousa dizer que pelo menos 85% da população teve contato com esse vírus e tem esse vírus presente na sua sorologia. Isso não significa dizer que a população que tem esse vírus vai manifestar essa doença. Para que vocês tenham mais ou menos uma noção em proporcionalidade, apenas 1% dos bebês vão ter a manifestação desse tipo de patologia. Assim como a herpes está intimamente ligada à queda de imunidade, febre e outros quadros sistêmicos. Ela preferencialmente é uma manifestação por contato com o vírus HSV-S1, mas podendo ter contato com o S2, que é o herpes vírus simplex. Muito mais raro com o tipo 2, muito mais comum com a sorologia do tipo 1. As características clínicas são muito similares à afta. Começam com vesículas simples que vão se unir formando bolhas, diferentemente da patologia anterior, extremamente dolorosa. Tem o seu período de incubação de 3 a 4 dias, com seu período cíclico de 14 dias. Em virtude disso, os tratamentos desta doença são geralmente paliativos, ou dependendo da intensidade que o bebê se acha cometido, evitando manifestações oportunistas em virtude disso. A grande dificuldade é que quando o bebê tem essa manifestação, a mãe raríssimas vezes procura o cirurgião dentista. Ela vai ao pediatra para tentar descobrir o que é, e muitas vezes, por desconhecimento, a antibiótico-terapia é ministrada sem que o diagnóstico confirmatório seja dado para essa patologia. Então, igual a herpes, extremamente dolorosa, o paciente tem perdas de 14 dias de até 3 quilos, não consegue comer absolutamente nada, excesso de salivação e irritabilidade exacerbada. A gente costuma utilizar para quadros severos bochechos ou lavagens com gás, solução de clorexidina 0,12% nesses bebês. Em alguns casos, anestésico tópico administrado ou bochechos com bicarbonato, objetivando a neutralização do meio onde essa doença está se manifestando. Concomitante a isso, sempre tentar alimentar esse bebê e sempre após a alimentação a tentativa de profilaxia dos elementos dentários para minimizar a oportunidade de bactérias de manifestarem alguma reação secundária a este quadro. Alguns adultos conseguem manifestar isso após os 5 anos, algumas crianças manifestam essa doença após os 5, mas é uma doença clássica de 0 até 5 anos de idade. Para que vocês tenham só curiosidade sobre a gravidade e a incidência a prevalência dessa doença, ela é hoje classificada por nós como a doença mais prevalente na cavidade bucal de um bebê. Dando sequência ao seu atendimento, eu não poderia deixar de colocar na nossa conversa que aspectos psicológicos devem ser considerados quando eu decido tratar de um bebê. Alguns estigmas pairam sobre a nossa profissão.
A odontologia pediátrica não é o atendimento de um adulto em miniatura. Diferentemente do que se pensa, o meu bebê tem angústias, tem necessidades, tem vontades e manifestação de todas essas vertentes do seu desenvolvimento. Eu não posso jamais me predispor a atender um ser humano em desenvolvimento sem conhecer o que normalmente ou que eventualmente é característica clássica do seu desenvolvimento e quais seriam as vertentes que eu posso utilizar para manejar essas características que são pertinentes a cada faixa etária. Seria de uma ignorância enorme eu dizer para vocês que a odontopediatria, principalmente aquela baseada no atendimento do bebê, seria a odontologia de sucesso onde você conseguiria atender o seu paciente infantil sem que ele chorasse. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento de característica psicológica do bebê o choro nessa faixa etária. Seria muito mais fácil se o meu bebê, dentro da possibilidade de nascer de dente, também nascesse falando. Se isso acontecesse, é forte, porque realmente não é normal. Faz parte da normalidade ele não conseguir falar. Apesar de não conseguir falar, ele tem que se comunicar com o meio externo. Ele tem que dizer para a mãe dele que ele está com fome. Ele tem que verbalizar que aquela posição que a mãe segura não está cômoda para ele, está incomodando, seja no braço, seja na cabeça. Como ele não consegue verbalizar isso de forma oral ou de forma através de sílabas e de palavras, ele vai verbalizar da única maneira que ele consegue. Qual? Chorando. Então, o fato de uma criança chorar durante o atendimento odontológico não necessariamente significa insucesso do seu protocolo. Na grande maioria das vezes, significa apenas uma reação normal do seu paciente ante um fato novo, desconhecido para ele. Como a gente está falando especificamente de bebê, eu posso precisar que do nascimento até os 3 anos, e essa é a característica clássica de ser um bebê, você vai sempre lidar, na grande parcela das vezes, com um bebê chorando. Isso não significa, em absoluto, que ele está incomodado, que está sendo ruim, ou que, na verdade, você tem sucesso no seu atendimento. Isso quer dizer apenas que é uma manifestação fisiológica ante um fato novo que você se dispõe a fazer. Obviamente, saindo um pouco do objeto da aula, é que essa criança vai ter um amadurecimento não só físico, mas mental, psicológico. E esse amadurecimento inclui, na verdade, a verbalização das suas vontades e o contato e a sociabilização mais normal com profissionais que eventualmente venham a lidar com ele. Como eu não vou falar a partir dos 3, a gente volta à aula e eu dividi assim para que vocês entendam. A primeira leva de slide eu falo de características do bebê. Depois eu falo de características do atendimento desse bebê. E depois eu falo de metodologias que venham facilitar esse atendimento. Então vamos falar, na verdade, de características clássicas desses bebês. Até os 3 anos, eles têm um forte laço emocional com a mãe e geralmente têm a sua mãe como única válvula de entendimento. Portanto, se você se dispõe a conversar, a aprender com o bebê, a mãe deve estar sempre dentro do consultório odontológico nessa faixa etária. Primeiro, para que não haja ruptura do laço emocional. E segundo, que ele escute a voz da mãe, não só como conforto, mas como mando das ordens que eventualmente você precise ministrar ou mandar. Sempre lembrando, já falei a exaustão, que o choro faz parte do protocolo de atendimento do bebê nessa faixa etária. Sempre, sempre, as sessões devem ser de curta duração. Primeiro, para conforto do bebê, e segundo, para a praticidade dos procedimentos que vocês se dispõem a fazer. Traduzindo isso, jogando na prática de vocês, se um bebê de 1 ano tiver necessidade de fazer uma resina anterior com caráter estético, nem sempre isso vai ser possível, porque se você computar o procedimento de anestesia aliado de isolamento absoluto e caracterização desse dente respondendo à vertente de estética, para um bebê que não tem condições de um procedimento de atendimento de duração excessiva, a gente vai quase sempre preferir aquilo que possa ter caráter emergencial, facilitando e respeitando a fase que esse bebê se encontra, no seu desenvolvimento emocional e no seu desenvolvimento através da maturação. Dando ainda continuidade às características clássicas do bebê, a primeira consulta, além de curta, deve ser super agradável, porque tem como intuito inicial
a familiarização desse bebê com o ambiente odontológico. Sabendo-se disso, algumas técnicas e alguns recursos devem ser utilizados para minimizar ou para facilitar essa vertente de familiarização do seu paciente infantil com o ambiente que você se dispõe a atender. O primeiro deles, e indissociável da odontopediatria, é uma técnica conhecida pelos mais velhos como Tel Shodu, e traduzida há pouco tempo para o português, e a partir de então exaustivamente utilizado só com essa vertente da transfusão, conhecida como falar, mostrar e fazer. É literalmente uma técnica onde tudo aquilo que você vai utilizar durante o atendimento do bebê seja mostrado a ele e que ele possa ser familiarizado com esses instrumentos. Claro que instrumentos que não ofereçam risco à integridade do bebê. Ok? Além disso, a gente vai calcar sempre o atendimento dos nossos bebês no caráter preventivo da odontologia. Se eu me disponho a fazer isso e antecipando o pacote de atendimento do bebê, que é o motivo da nossa aula, sempre individualizar o bebê como seu paciente do consultório. É inadmissível em 2012 que um acadêmico ou um profissional que lide com odontologia pediátrica tenha uma visão de prevenção generalista dentro de consultório. Nenhuma pessoa tem risco ou grau de atividade idêntico ao outro paciente. Portanto, é inadmissível que pacotes preventivos ou curativos sejam lançados para atendimento de bebê que não respeitem o perfil dessa individualidade do paciente. Será que todo paciente tem uma necessidade de flúor? Arrisco dizer que sim. Mas essa necessidade é igual para todo paciente que eu vou atender, seja em serviço público, seja no meu consultório? É óbvio que não. Alguns com controle dentro dos fatores de risco, com mais efetividade que outros. Portanto, isso torna a característica de risco e atividade individual para cada paciente pediátrico atendido. Se isso é verdade, eu ouso dizer que para cada paciente, na sua individualidade, um protocolo de atendimento preventivo e curativo também devem ser individualizados. Se eu lido com o bebê, além disso, a vertente da psicologia e o grau de amadurecimento do bebê baseado na sua faixa etária também deve ser respeitado. Ok? Baseado nessa premissa, a gente começa a falar literalmente do atendimento do bebê. A partir de 1 ano de idade, a gente começa a orientar a partir de 1 ano não. E aí a gente vai batendo papo agora filosófico, como vocês são alunos. Meus foram ou serão, ou vão cruzar comigo algum dia, e eu tenho horror à mentira, eu preciso começar a clarear umas coisas e gerar uma certa polêmica. Toda mãe, ou toda criança, ou todo prefeito, ou todo professor que lida com essa faixa etária, vai um dia chegar para vocês e perguntar qual é a fase ideal de visita de um paciente odontopediátrico ao consultório odontológico. A gente, como aluno, leitor de artigo, a gente responde imediatamente logo após o nascimento. A resposta é fantástica, você está se eximindo da responsabilidade. O nascimento do bebê ou a erupção do dente. Porque o dente não nasce, ele rompe. Então a gente começa agora a deixar claro estas vertentes de atendimento da odontopediatria. Na verdade, a primeira busca no consultório odontológico deve acontecer na gestação. A gestante é um paciente que, ao nosso ver, pertence ao atendimento da odontopediatria, porque ela precisa ser orientada quanto às vertentes de cuidado do seu bebê da informação. Se o bebê da informação, é óbvio que os dentes que vão compor a arcada dentária decídua desse indivíduo também se encontram em formação. E alterações sistêmicas destas produtos que vêm do leite ou que estão presentes no leite materno vão ser removidos da cavidade bucal sem a sua atuação por definitivo. Você acabou de higienizar a boca do bebê. Em algumas vertentes mais sérias, utilizando produtos que não há água filtrada. Vocês vão ver um monte de literatura ensinando vocês a higienizarem boca de bebê dentro com água. Como é que chama, gente? Água. Fugiu o nome, não? Não. Estou com água sanitária na cabeça, descolori cabelo, gente. Água oxigenada, desculpe pelo lapso. Vocês vão ver um monte de gente recomendando a higienização de bocas de bebê com água oxigenada diluída de 1 para 5.
Isso é loucura. Boca de bebê não tem que ser sujeita a nenhum tipo de produto químico. Portanto, não estou dizendo que não precisa, não deve. Uma vez por dia, você vai fazer higienização, que seja na hora de dormir e que não seja intimamente ligado à amamentação daquele bebê. Apenas para criar no bebê o hábito de higienização, para facilitar a vida da mãe a partir do momento do aparecimento dele. Ela sabe que aquele é um ato de carinho, que é um ato simples, que é um ato prático de ser realizado, portanto, vai ser realizado quando necessário. No segundo instante de pacote preventivo, o bebê adicionou qualquer dente, modificação de colonização de bactéria, um sítio preferencial aos Streptococcus mutans, portanto, modificação de visão do seu pacote preventivo, objetivando exclusivamente a não inclusão do pacote curativo ao seu bebê. Traduzindo, investir na educação e na prevenção para que não haja necessidade de curativo. A doutora Tereza pergunta, mas essa... Ficou claro? Tá. Valentim ele respondeu. A Anori pergunta, mas essa higienização não deve ser feita na língua, pois com o tempo acumula leite e fica muito saborosa. Como faríamos então? Na verdade, a história da língua eu acho mais interessante ainda. Pena que eu não estou ouvindo ao vivo, mas alguém tem prazer de higienizar a própria língua? Não. Você imagina isso num bebê. Tá? Então, na verdade, você vai monitorar isso e não tem condições, em hipótese alguma, de você... Eu estou falando em bebê, eu estou falando de 0 a 3. Em hipótese alguma, colocar um objeto sobre a língua do bebê sem gerar um movimento de ânsia. Portanto, você estaria fazendo higienização, provocando um problema muito maior do que a tentativa de acúmulo de bactérias sobre a língua desse bebê. Volto a dizer, se é dentro, não há nenhum risco ou com se preocupar com relação a isso. Aparentemente agradecer pelo esclarecimento. Obrigada. Continuo. Voltando então, vocês podem interromper à vontade, porque é um bate-papo, ok? Aí, dando continuidade à questão da psicologia. Uma vez tratando desta população, a distração para nós, odontopediatra, é soberana ao tom de voz com relação ao atendimento do bebê. A distração, na verdade, seria a utilização de técnicas paralelas ao atendimento odontológico que viessem fazer com que o bebê tirasse o foco do objeto, que é a manipulação da sua boca, para coisas mais prazerosas. A gente utiliza muito desenho animado em televisão colocado em consultório, música, qualquer outro, sempre lembrando que você tem que ter a certeza absoluta da qualidade do seu atendimento. Traduzindo, o seu atendimento odontológico, o procedimento que você se dispõe a fazer, não pode, em hipótese alguma, gerar um quadro de sensibilidade dolorosa ao seu paciente. Porque ao invés de distração, a psicologia funciona como reforço negativo. Ele vai associar sempre a distração que você se dispôs a utilizar ao quadro de sintomatologia dolorosa. Eu sempre digo que o grande aliado do odontopediatra é o conhecimento de causa e a habilidade para fazer qualquer procedimento. Sempre utilizar desses recursos como coadjuvante e não como figura principal do seu atendimento. Só para facilitar, vocês sabem disso, tanto quanto eu, ou melhor do que eu, que já passaram por uma graduação. Bick, um estudioso, dividiu as crianças em 3 perfis clássicos, que são crianças fáceis, crianças difíceis e crianças de aquecimento lento. Ora, nenhuma eu estou dizendo que você tem que aquecer o bebê. Na verdade, isso é uma classificação psicológica, que quer dizer, claramente, sem muita explicação, que umas vão te facilitar a vida muito claramente durante o atendimento, outras impossibilitar sobremaneira, e outras vão pensar seriamente no seu assunto no transcorrer das consultas. É exatamente, traduzindo para a realidade de vocês, o que cada um desses perfis quer dizer. Ok? Sempre lembrando, eu brinco muito com os meus alunos de pós-graduação, que graças a Deus que os bebês choram, que ninguém chora de boca aberta. À medida que ele chora e abre a boca, na intensidade que vocês verificam, o atendimento odontológico é facilitado sempre. Só de curiosidade, vocês sabem disso, tanto quanto eu, que apesar do choro ser uma característica normal, ele tem 3 subdivisões,
4 tipos de choro. Só para ilustrar, eu nem vou elucidar quais são os 4, tá? Mas que vão desde o medo até a birra. Já que eu falo em birra, nunca é demais dizer para vocês que até 3 anos de idade, birra é um fenômeno normal, gente. Por incrível que pareça, desde que ela não seja acompanhada de espasmos musculares. Isso é uma crise que tem que ser encaminhada para a psicologia. Fora isso, até 3 crises de birra por dia são classificados como crises fisiológicas, por incrível que pareça. A arte da odontopediatria, a arte ou de ser surdo ou de aprender a conviver com essas adversidades. Aos 4 anos de idade, somente uma crise por semana é tido como normal. A partir dos 5, nenhuma crise de birra é classificada pela psicologia como normal dentro do quadro da faixa etária que a gente está discutindo. Ok? Então eu estou pulando, na verdade, o perfil dos pacientes, né, que a gente já discutiu, só para a gente ganhar tempo, porque eu acho que eu estou atrasado. E vamos falar, na verdade, sobre os aspectos psicológicos. O que seria a diferença entre aspecto psicológico e manejo de uma criança, quando eu falo em odontopediatria, independente da faixa etária que ele dispõe a atender? Na verdade, cada ser humano, o grupo de idade, tem características do que seriam normalidades e características clássicas de cada faixa etária. Algumas características vão inviabilizar ou dificultar o seu atendimento. O que é manejo? São técnicas utilizadas paralelo ao atendimento odontológico, que tem como objetivo facilitar o atendimento dessas crianças em suas faixas etárias, com as suas respectivas características, sejam para o bem ou sejam para o mal. E é exatamente isso que a gente começa a discutir agora. Me dispus a atender uma criança de 2 anos de idade. Essa criança, tudo que eu peço, ela diz: não, professor, eu não consigo. Abre a boca para o tio. Não. Abre a boca, deixa eu tocar esse negócio. Não. Tem como você segurar isso para mim? Não. Professor, ninguém merece, ela é mimada. A partir de hoje, esta relação está incorreta. A fase do sim e do não faz parte especificamente da faixa etária dos 2 anos. Sabendo disso, tudo aquilo que você perguntar, você tem a possibilidade de ouvir uma negativa. Tendo conhecimento disso, a partir de hoje, o seu paciente de 2 anos, você não pergunta, você comunica que vai fazer. Olha como é importante saber a diferença. Se a partir de hoje, aos 2 anos, eu pergunto: o tio vai colocar esse azul na sua boca. Posso. Você está dando o direito dela usar uma característica inerente à faixa etária dela. Quer dizer não. Diferentemente de você dizer: a tia vai colocar isso na sua boca. Abra. Você deu a chance dela negar? Não. Ela vai obedecer. Você não deu a possibilidade dela manifestar uma característica que é comum à própria idade. Associado a isso, ela tem uma inexperiência de vida, que é clássico, ninguém com 2 anos pode ser um PhD em alguma coisa. E falta a maturidade para entender os fatos que são a ela apresentados. Portanto, sem viagem na maionese, e dizer que você vai fazer uma profilaxia para remover Streptococcus mutans, porque ela não tem ideia do que você está falando. Apesar disso, da pouca maturidade, ela quer fazer tudo absolutamente sozinha, inclusive em casa. Não adianta mais escolher a roupa que ela vai sair, porque é ela que sabe a roupa que ela quer. E se você, como pai, escolher, ela junta as duas características. Primeiro, que ela não quer, que é a fase do não. E segundo, que você escolheu. Já que ela não quer, ela quer fazer tudo sozinha, é ela que vai escolher. Além disso, ela tem uma necessidade inerente à própria característica da idade de tocar e manusear os objetos que a ela são apresentados. Sabendo-se disso, o falar, fazer e mostrar é fundamental. Ilustrando, o colega do slide está mostrando um espelho. O tio vai usar um espelho de dente. Olha aqui como é esse espelho. Viu que legal? Mas para que eu possa enxergar o seu dente, você vai ter que abrir a boca, porque o dente de trás eu não consigo enxergar com essa luz. Segura o espelho. Legal? Agora é a vez do tio fazer. Isso, na verdade, é tell, show, do. É mostrar, fazer e falar. Aí ela vai te pedir para tocar o objeto. Posso emprestar? Porque você pode. Lembrando que a mãozinha está suja, que você não vai usar para fazer o exame que você quer. E que o objeto, ela vai tocar e o objeto não ofereça risco. Ninguém vai pegar uma alta rotação funcionando e botar a menina para segurar. Ok? Saber-se das características que são comuns a cada grupo
baseado na sua faixa etária, é que a gente utiliza os manejos das técnicas para facilitar o atendimento comum a cada faixa etária. Acabei de botar o Tel Shodu, que é uma técnica de manejo dentro de uma característica baseada na faixa etária dos 2 anos. E assim eu vou até os 3 anos. Acredito que eu tenho pulado 1 ano de idade, mas não tem problema. Já aos 3 anos, eu tenho como característica uma curiosidade aguçadíssima dele. O slide reflete uma característica super comum. Na grande maioria das vezes, elas querem ser dentistas, porque elas são curiosas de ser dentistas. A gente brinca, e a gente tem alguns bonecos no consultório, onde a gente inverte esse papel. Na verdade, apenas para minimizar a curiosidade. Usando de uma outra vertente, a gente utiliza sempre para essa faixa etária espelhos clínicos grandes, em que elas utilizam espelho de loja, de conveniência, onde ela vai utilizar um espelho grande para visualizar todos os procedimentos que vocês estão falando. Porque, na verdade, você está criando um vínculo com o seu paciente. Agora o tio vai colorir o seu dente para te mostrar o tanto de bactéria, de bichinho, enfim, dependendo da compreensão do seu paciente, que está presente na sua boca. Então ela está visualizando e está adorando ver, porque aquilo faz parte da natureza. Nunca é demais lembrar que ninguém, nem a gente, gosta de ver agulha, anestesia, sangue, exodontia e tratamento endodôntico. Se isso for necessário, o espelho, sugestivamente, é retirado da mão da criança. Nunca que ela não possa ver, mas, por exemplo, porque ele está sujo e você vai limpar, e os procedimentos são descritos dentro de um linguajar que ela possa entender, com palavras que não possam, que não venham a amedrontar uma situação que já não é muito prazerosa. Importantíssimo lembrar que essa faixa etária tem como uma característica super importante para nós a capacidade de fantasia desse paciente. E aqui eu me dou o direito de estender um pouquinho mais. A gente acha que a arte de odontopediatria é a arte de diminuir tudo. O tio vai olhar o dentinho, que ele vai tirar o bichinho, ninguém merece. A gente vai lidar com um paciente que tem uma compreensão sujeita à idade dele, mas ele não é hora nenhuma limitado na sua compreensão. Ele tem um grau de compreensão diminuído. Desculpa, o grau não. A quantidade ou a característica da compreensão é diferente de um ser maior, mas não necessariamente limitado. Associado a essa faixa etária, e aí vem a ressalva, o paciente passa a ter uma capacidade de fantasia muito grande. E a gente tem que, a partir dessa idade, se policiar. E eu cito alguns exemplos. O paciente no consultório, você está descrevendo que tem um bichinho que está comendo o dente. Sai dali, a mãe mata uma barata e diz, nossa, acabei de matar um bichinho. Na capacidade de fantasia desse ser humano, o bichinho que ela matou pisando é o mesmo bichinho que vai comer o dente. No segundo dia, se você descreve que tem um bichinho, ela entra em pânico e o tiro sai pela culatra. Porque a capacidade de fantasia vai além do que a gente possa imaginar. A partir dessa faixa etária, cuidado com a informação que vai ser passada ao seu paciente infantil, para que ela não seja exacerbada ou deturpada, não por você, mas pela capacidade de fantasia do seu paciente. Eles estão nessa faixa etária, e aí se prolonga por mais de 3 anos, e desde o 0 ano, uma fase de medos. Eles têm medos absurdos. Alguns são comuns e são descritos na literatura pertinente à psicologia, como medo de escuro, medo de barulho, medo de abandono, por incrível que pareça, medo de ir embora no ralo, medo de movimentos bruscos e medo de perder a referência do equilíbrio. Eu estou dizendo, traduzindo para vocês, que diferentemente do que se pensa, nenhuma criança que saiba caminhar para atendimento odontológico pode ser carregada nos braços e colocada sobre a cadeira. Porque, na verdade, você está gerando uma sensação de desequilíbrio para ele. Ele é caminhar pela mão e aí sim deslocar para você para a cadeira, já que ele não alcança. Mas nenhuma criança que saiba caminhar pode ser desequilibrada porque gera um quadro de medo. A separação da mãe gera um quadro de abandono. Normalmente, isso justifica a presença da mãe. Quando necessário for que a mãe saia do consultório, objetos que pertençam à mãe, que a criança sabe que sem aquilo a mãe não vai embora, são colocados à vista dessa criança. Chave de carro, bolsa, e sempre que possível escutar a voz de comando da mãe. Nunca concomitante ao dentista, mas como propagador da ordem que o dentista evidentemente tenha que dar. Ok? Por exemplo, abre a boca para o tio, aí a mãe pode repetir, o tio está pedindo que você abrir a boca. Em raros casos, que geralmente vira papagaio e ninguém merece.
Mas em algumas situações a mãe pode utilizar desta sensação de segurança para minimizar este medo que eventualmente a criança venha a ter. Para os bebês menores, geralmente até 1 ano, a cadeira odontológica é muito grande para ele. E essa sensação de tamanho excessivo para ela pode gerar um quadro de medo e de insegurança, sinônimo de queda. Portanto, algumas cadeiras ou dispositivos próprios para bebês são fabricados na tentativa de minimizar essa sensação de movimentação que elas têm, e esse slide é soberano para ilustrar isso, que a cadeira pode propiciar para ela. Ok? Sabendo-se disso, e resumindo, sempre que possível, até a faixa etária que a gente vem estudando, os pais devem estar presentes no consultório odontológico. Resumindo, para que vocês tenham noção do que eu venho falar de um curso de 1 ano, em 2 horas, a gente conheceu o bebê, a gente fez o exame clínico desse bebê, resolvemos analisar a boca deste bebê, radiografamos quando necessário, vimos alterações que são inerentes a esta faixa etária, e estamos agora, e acabamos de conhecer o nosso bebê na sua formação e no seu crescimento emocional. A partir disso, optamos em atender esse bebê, independente de ser uma forma preventiva ou curativa, a gente se dispôs a atender esse bebê. E eu não tenho como dizer para você que isso é uma coisa muito simples. Para facilitar a nossa vida, algumas formas de atendimento estão na literatura, e eu trouxe para vocês muito mais ilustrativas do que teóricas, para que facilite a vida de vocês aí onde vocês se encontram. É imprescindível que quem atende bebê, ou quem atende odontopediatria, tenha a sua sala de espera na situação mais tranquila possível. Eu disse para vocês que bebê não gosta de barulho em hipótese alguma. Na verdade, eu acho que bebê inverte, porque eu também odeio. Mas se isso já está relatado, nenhum barulho deve advir nem do atendimento, muito menos da sala de espera. Portanto, a tranquilidade durante a proposta de atendimento de um bebê deve se iniciar desde a sala de espera. O respeito à atitude do profissional deve começar não só do paciente, mas principalmente daqueles que vão, já disse isso a exaustão, estar presentes dentro do consultório durante esse atendimento. Geralmente respeito aos pais, e que a gente nunca esqueça das avós e dos avós que vieram nesse mundo para literalmente atrapalhar tudo que a gente estudou de comportamento. E eles adoram dizer, eu faço aquilo que eu não fiz com meu filho, portanto vou bajular e vocês se virem para pagar terapia depois. Então sempre são, na verdade estou brincando, sempre são coadjuvantes a esse atendimento do bebê. Posições que facilitam isso, a gente vai discutir agora, mas antes reações que são comuns ao bebê que a gente já discutiu e que está aí ilustrado para vocês. Um bebê numa posição de macri, que a gente vai discutir o que é, no primeiro slide, onde aparece uma máscara de cor verde, onde a gente está fazendo um exame extrabucal do bebê. E por incrível que pareça, ele está colorando horrores. Até que a gente pega o mesmo bebê e resolve olhar os dentes, e a manifestação desse bebê é completamente adversa e contrária à primeira reação. Não quer dizer que, por causa da segunda, você tem sucesso no seu atendimento. Está dizendo apenas que pode ter uma reação adversa em questão de segundos que não inviabiliza a sua arte de atender. O que é a arte de atender bebê? É a arte de atender com qualidade mesmo diante de adversidade. Eu acredito que essa seja a arte da odontologia e não só a arte de atendimento ao bebê. Ok? Então, as formas que venham a facilitar vocês durante o atendimento de bebê, e agora vem só a ilustração para facilitar a manhã de vocês. A posição de colo, onde a mãe é colocada sobre a cadeira, segurando o bebê na posição que facilite o atendimento numa cadeira odontológica. Para aqueles que não têm cadeira, mas querem fazer um atendimento, seja em que posto de saúde ou em que local de atendimento, a posição joelho a joelho é fundamental e dá para trabalhar muito bem nessa posição. Os macris, que ela tem na clínica de bebê, que a gente começa a atender no semestre que vem. A posição convencional de atendimento de cadeira, particularmente, não é a minha de predileção. E a MAPPUS, que é uma adaptação das vertentes indígenas que carregavam, os índios americanos que carregavam os seus filhos nas costas. Então vamos para cada uma detalhadamente. A que está projetada agora é o atendimento de posição de colo. A mãe segura o bebê sobre o colo. Não há coluna que resista.
A mãe está entrevada do atendimento, porque a gente vai focar o atendimento ao bebê e não à mãe. Então a gente posiciona a cadeira na posição que facilite a minha vida com o bebê e não da mãe. Não é muito agradável para ela essa posição, mas ela segura o bebê, e ali no slide foi cortado, mas ela imobiliza, quando necessário, a perna do bebê através do cruzamento da sua própria perna. Ela cruza as pernas de uma maneira que ela contém as pernas do bebê, ela imobiliza os dois braços abraçando o bebê, e a gente trabalha literalmente na cadeira odontológica. Esta é a mais comum, é a que mais se utiliza, e obviamente eu só posso realizar se eu tiver uma cadeira odontológica para colocar a mãe e o seu bebê. A segunda posição, e a mais comum, é a posição do joelho a joelho ou joelho com joelho. O profissional e a mãe vão sentar um de frente para o outro, tocando os respectivos joelhos. E estas duas pernas, de joelho a joelho, uma vez encontradas, serve de cama provisória ou de cadeira adaptada para a alocação do bebê na posição ideal de atendimento. Esta é a posição super utilizada em campanhas de ONG, em campanhas onde consultórios odontológicos não estão disponibilizados, ou para facilitar atendimento numericamente mais rápido quando a nossa população é muito grande. É uma posição fácil de ser executada, está na literatura comprovadamente eficaz, sempre lembrando que o paciente infantil está olhando para a mãe e não para você. Primeiro, por uma questão óbvia operacional. E segundo, baseado na psicologia, para que a mãe fique de olho monitorando todo o seu bebê, através de entonação, de postação de voz e de se fazer presente durante o atendimento odontológico. Uma outra posição, que na verdade não é a posição, na verdade é um aparato que existe no mercado, que já tem mais de 10 anos de uso, são os macris. Na verdade, são essas camas, ou de lona, ou de plástico, que já são compradas prontas. Vocês, alguns, eu não sei se todos passaram pela UEA, acredito que sim, mas quem passou pela UEA tem isso na clínica de odontopediatria e vai ter agora no curso de bebê que a gente está montando. Na verdade, além desta cama, ela tem dois buracos para o braço e 2 buracos para a perna do bebê. Além disso, ele tem 2 velcros, que é o que o bebê está segurando, que imobiliza. Falando em off, não tem que o bebê mexer no seu pescoço. Ele está literalmente imobilizado para a sua própria segurança. Atrás da cabeça do bebê se localiza o profissional e de frente ao bebê ou de frente ao macri, a mãe que vai segurar a mão, que vai brincar, que vai ter todo o controle de voz enquanto você faz o atendimento. Sempre lembrando da característica normal, psicologicamente falando, da reação desses bebês ante uma atitude diferente. A outra vertente são os papapus modificados, que são cadeiras criadas pelos norte-americanos, inseridas na cadeira odontológica, baseadas em dispositivos que os índios norte-americanos movimentavam em seus bebês. Estas são as cadeiras que eu disse no início da psicologia, onde modifica a sensação do bebê com relação ao tamanho da cadeira odontológica, dando maior segurança quanto à movimentação do bebê, não permitindo que o bebê tenha a sensação de que vai cair dessa cadeira, se assim ele migrar para um dos lados da própria. Então esse também é um dispositivo pré-fabricado que você compra. Como eu disse anteriormente, você resolveu atender o bebê, você tem noção das maneiras que você pode atender, e você resolveu, na verdade, trabalhar com todas as faixas etárias. Sabendo-se da característica comum a cada faixa etária, você resolveu manejar o seu atendimento de modo que ele seja facilitado. Aqui tem uma característica clássica de modelação, na verdade eu tirei porque 3 anos é muito difícil, e da modelagem ou modelação e do Telshoudu. A gente está utilizando o tigrão, que na verdade é um manequim que a gente utiliza para técnicas de escovação, como se fosse o paciente. A gente está mostrando para o paciente infantil que depois que o tigrão for atendido por ela, ela vai ser atendida por mim, porque ela é o dentista do tigrão, mas eu sou o dentista dela. E assim como o tigrão permitiu, não deu trabalho nenhum, ela vai ficar linda e maravilhosa naquela cadeira. Cuidado com o palavreado de vocês. Não pode chorar. Chorar é feio. Você está muito feia, não deixa o tio fazer. A capacidade de compreensão, de colaboração
é muito limitado em função à própria faixa etária. Isso gera um ciclo repetitivo de frustração. Muitas vezes ela te adora, quer colaborar, mas ela não consegue, ela tem que chorar, é a maneira que ela tem de manifestar. Controle a situação e monitore da melhor maneira possível, sem entrar no ciclo de baixa autoestima ou de colocar o paciente numa situação vexatória. Isso é uma técnica também de modelagem. Eu utilizo o Tigrão como ela e a modelo baseado na reação do Tigrão. A gente utiliza muito isso com situações com os próprios pacientes do consultório. A gente marca o paciente que dá problema no mesmo horário de um paciente que já colabora e que foi previamente instruído por você. Porque senão, para te sacanear, ele chora o atendimento inteiro. Tá? Você pega aquele modelo e diz, agora a tia vai colocar um rapaz que está morrendo de preocupação de ser atendido. E ele está te olhando pelo espelho para ver que o tio não faz nada com você, que é tudo normal. Aí ele sai, amigo, não tem nada, tudo numa boa. Cuidado com a modelagem. Tem uma observação de São Paulo de Olivença, de profissionais lá, que diz isso não é realidade dos municípios, e sim das clínicas particulares. Mas assim, até enumerando, né, que você pode colocar um, que acabou de falar, né, colocar um paciente que colabora no lugar, né, do Tigrão. Na verdade, quando você me fala que não é a realidade do município, essa história eu acho ela bem interessante. E eu me propus isso, até por não conhecer o município, eu estaria sendo criminoso em dizer que, na verdade, não há boa vontade. Eu acho que vocês são heróis. O fato de você querer atender bebê, o que inviabilizaria seria ter uma CRI. Concordo plenamente. Por isso, joelho a joelho. Você não consegue fazer modelagem com um Tigrão. É um luxo do meu consultório. Você não tem um Tigrão. Mas você tem pelo menos alguém do seu consultório, ou da sua vida, ou do seu posto de saúde, que te permita o atendimento. Ele serve como modelo, não necessariamente o bicho. Que é o que eu ia explicar agora. Você pega um paciente, José, que sempre se comportou bem. O Joaquim não te permite acesso. O José vai ser visualizado durante o seu atendimento pelo Joaquim. Independente de estar sendo monitorado por câmera ou não, qualquer lugar ele vai estar presente. Ele está vendo um colega da mesma faixa etária, no mesmo padrão de estatura, sendo atendido sem problema nenhum. Não deixa de ser modelagem e acredito, e vou te dizer numa boa, que mais eficaz do que o Tigrão. Porque ele está vendo uma realidade que é ele como ser humano, e não um tigre que nem falar não fala. Então, é a realidade, sim, de qualquer lugar, adaptado à condição que você tem de trabalho. Concordo que o Tigrão devia ser presente para todo mundo. Na ausência do Tigrão, tu pega o tigrinho qualquer do posto de saúde para servir como modelo desde que ele saiba a função que ele vai exercer. Né? Então, você está atendendo um rapaz de 3 anos que te permite uma profilaxia fantástica, faça isso sem medo nenhum, para que aquele paciente que não te permite acesso, visualize e faça a colaboração da maneira que você pretende. Espero ter esclarecido esse ponto. Mais algum, Bela? Tudo bem. Tudo bem, São Paulo de Olivença, que é o profissional que está lá. Aqui, só para que vocês tenham uma associação, a gente está botando o isolamento relativo no Tigrão, que a gente vai usar nela, o isolamento. Então, a gente está mostrando como é que funciona. Não deixa de ser uma técnica de modelagem. Eu não tenho como fazer isso. Já respondendo ao pessoal que me passou agora a mensagem, é a mesma coisa. No paciente que está na cadeira, quando você for colocar, usando no linguajar que seja de compreensão dessa faixa etária, você utilizar o seu paciente que permite para esse tipo de modelagem. O Tigrão está ganhando hora extra para fazer isso. Não precisa ser o Tigrão, não sabe? Agradecer a participação do cirurgião dentista Williams, lá de São Paulo de Olivença. Obrigado, Williams. Aqui, mais uma vez, a modelagem, ela com um espelho, sempre enfatizando que nesse instante a gente está conversando com ela, que um espelho igual a esse, mas não o do Tigrão, também vai ser colocado na boca para que ela visualize a situação em que ela vai ser submetida logo após esse exame. Isso não é só modelagem, isso é modelagem, mas mostrar, fazer, que é o show do, e falar. Então, mais situações, a mesma paciente, a gente fez toda a parte de fotografia que vocês visualizaram. Aqui, a colocação de um paciente infantil sobre uma CRI. Agora está nítido que é uma CRI, para quem não tinha conseguido visualizar no slide onde eu disponibilizo esse aparato.
na verdade isso está comprado pronto. Aí eu concordo com o pessoal do interior, toda a Secretaria de Saúde, na minha opinião, deveria, por obrigação, ter uma dessa dentro do atendimento pediátrico, não só para a odontologia. A perna é colocada, suspensa de propósito, está moçada. Eu não falei de segurar a criança no colo, que ela perde a sensação de equilíbrio, já é feita para isso, a perna fica solta, balançando, ela já fica um pouco mais apreensiva, ela é colocada e os velcros estão abertos e vão ser colocadas sobre ela. Obviamente ela foi instruída, obviamente ela já viu o tigrão, é a mesma criança. Tá? Ela está em substituição ao tigrão. Ali é a situação em que ela está imobilizada. Eu poderia colocar os braços por dentro da imobilização, particularmente eu não gosto, essa é a posição que eu gosto. Tá? A mãe fica exatamente em frente a ela, segurando os dois bracinhos e brincando com ela, enquanto eu fico ou na posição 9 horas ou na posição 12 horas trabalhando. A minha opção sempre é a de 12, mas é uma opção pessoal, de 9 a 12 não tem nenhum erro. A luz, professor, esse Macri vem com luz? Não. A luz está ao lado da cadeira. Pode ser lanterna, eu não tenho nada no meu município. Pode ser o que tiver ao seu alcance que facilite o seu exame clínico, já que esse é o objeto. Ali a gente usando a luz, como a técnica do Theo Choudhury, mostrando na mão a finalidade da luz. Ninguém acende um refletor no rosto de uma criança numa primeira consulta. Tá? É muito susto, ela vai levantar. Então ali a gente exercendo o Theo Choudhury, a criança com semblante super calmo. Prometo para vocês que ela não recebeu nenhum suborno para participar dessas fotos. Isso é natural, ela estava sendo fotografada como se fotografa qualquer coisa no consultório, porque senão era tendencioso. Então ali ela já... Aqui vem uma situação que eu preciso dizer. Eu não utilizo mais luva para dar para a criança para brincadeira. Luva é objeto de profissional, não é objeto de brinquedo. A criança não ganha luva nem cheia, nem vazia, nem nada. Se tiver que receber alguma premiação, é alguma coisa que fuja a isso. Luva é objeto de trabalho do profissional dela, não é objeto de brinquedo. Está aí para ilustrar, erroneamente ilustrar. Beleza? Professor, é a única coisa que eu tenho que guardar no interior. Compra balão de R$1,99. É melhor ter luva, está mais barato. Não tem luva, principalmente se for usada. Eu nem vou discutir. Tá? Mas nem logo encheu e fez balão, não tem sentido. É bonitinho, faz careta, faz o nariz. Aquilo é objeto seu de trabalho, não é objeto de brinquedo da criança. Tá? Então ela não tem que estar dessa maneira. Ok? Aí o irmão do tigrão, que eu já nem lembro o nome do infeliz, a boneca, o pessoal do interior que não tem o tigrão, olha que beleza. Pega a boneca que já não é do município, é da menina. Usa a menina como objeto. Opa, deixa eu corrigir. Usa a boneca como objeto de atendimento para que sirva de modelagem ao seu paciente. Toda criança, mesmo no interior da boneca, sem pé, sem cabeça, não interessa. Está ali. Se nada disso o serviço, eu utilizo o segundo paciente. Cá entre nós, volto a frisar, eu prefiro ao objeto inerte. Sem dúvida nenhuma. Tá? Aqui o Macri, professor, você só está mostrando menino grande, está mostrando um bebezão ali, ainda de bico, para desespero dos dentistas desavisados. Então está aí um bebê sendo posicionado para atendimento. Eu tenho que mostrar a diversidade. Ali a mãe segurando a mão no Macri, não colocamos o véu. A criança estava em desespero, está ali a cara, chorando. É um paciente que não colabora, mas a odontologia está sendo feita. Se Deus quiser, é só na parte preventiva. Mas se houver necessidade curativa, é atendida da mesma maneira, com essa técnica, com esse tipo de aparato. A higienização feita. Aqui vai uma outra controvérsia, eu tenho certeza que começa a chover pergunta agora. Moçada, a gases só para beber dentro. Quando for toda a sua opção higienizar, já que eu disse que não necessário seria. Tem dente, não tem gase, moçada. Gase não tem capacidade de remoção de placa bacteriana. A gente quer fazer ciência, a gente não quer fazer cospe em bactéria. Fralda, pior ainda. Sempre tem um engraçadinho que me pergunta se for descartável qual marca. Nem pensar. Se for usar fralda ou gás, beber dentro, fralda limpa, exclusivamente para esse meio. Beleza? Particularmente, eu não gosto. Então, mais uma situação do bebê. Agora o tigrão está achando ótimo, olhando ali do lado. Deixa eu deixar vocês visualizarem. A mãe sempre segurando. Lembrando que nesse bebê a gente não colocou o velcro. Tá? Depois do atendimento, é mágica, professor? Não. Ela está chorando porque tem uma mão de um homem horroroso que ela nunca viu na vida.
frustrando numa fase oral de Freud. Freud já deixou isso claro. A gente está fazendo uma agressão à cavidade bucal segundo a psicologia e não tem como ela rir. Mas terminou, não doeu e foi agradável ao final da experiência, ela já está te olhando de rabo de olho achando que foi até interessante. Isso vai numa progressão tal que daqui a alguns meses ou até anos ela te permita fazer sem problema nenhum. Pergunta clássica de aluno antes que me faça: professor, eu estou traumatizando esse bebê. Eu gostaria que online alguém me mandasse algum trauma de escovar dente, ou um trauma de higienização, ou um trauma ocorrido numa criança até 2 anos de idade, que ela lembre que tenha gerado alguma sequela durante o seu desenvolvimento. Eu desconheço e nunca vi nenhum psicólogo fazer um trauma de escova de dente. Portanto, isso é conversa, nenhum bebê desse vai ficar traumatizado se todas as condições que monitorem o bom atendimento, através do conhecimento de vocês, for colocado à disposição do atendimento do bebê. Isso é conversa de quem não tem embasamento científico. Mais uma situação, o bebê na mão da mãe, imediatamente após a situação adversa de atendimento, como se nada tivesse acontecido. Eu sempre brinco com os meus alunos que depois do atendimento adverso, pede bebê para vir no seu colo. Eles vêm. Se eles vieram ao seu colo, nenhuma mágoa ficou, está tudo muito bem resolvido. Tá? Sempre lembrando que o tom de voz e a impostação é fundamental para atender o paciente nessa faixa etária. Voltando a falar de sala de espera, prestem atenção principalmente para o pessoal do interior que me mandou a mensagem. Isso é modelagem, são 2 irmãs. A gente vai usar a mais velha, com atendimento super legal, para que a mais nova visualize para ver que não tem problema nenhum. A gente não quis usar o Tigrão, quis usar o modelo. É só notar que a mais velha está super tranquila e a pequenininha está no estresse, só está na cara da minha. Então a gente vai monitorar o atendimento usando como modelo a sua irmã mais velha. Olha a irmã mais velha sendo atendida, olha a cara da mais nova olhando. Tá? Então a gente está justamente usando, através da modelagem, na ausência de um objeto inerte, para facilitar, em termos de manejo, o atendimento clínico a um bebê que já na porta já demonstrou um quadro de estresse. Professor, daquele jeito não deu certo. Não é mágica. Você usou, eu fiz na irmã, a irmã não chorou, a gente está fazendo na criança. Foi um atendimento positivo? Foi. Apesar do choro estar colaborando. Porque o choro é uma reação normal. Não quer dizer que o choro seja um problema do seu atendimento. É apenas uma manifestação normal de uma situação adversa. A gente explicando tudo o que vai fazer, monitorando o paciente através das técnicas, colocação no aparato de predileção, e aí sim a realização do atendimento. Quando a gente trabalha em dupla, em equipe multidisciplinar, sempre lembrar que nessa faixa etária a criança só escuta um comando de voz. Se falar a mãe, a avó, o avô, eu e a auxiliar, a menina fica louca. Então a gente faz sempre opção para que um profissional se dirija a esta criança. Quando necessário, eu já disse isso inúmeras vezes, a mãe trabalha como coadjuvante nesse processo e nunca como a estrela principal. Ok? Senão a criança não te obedece nunca, só o comando da mãe, e a consulta ter um grau de repetição absurdo. Então a criança testando a seringa de alta e baixa rotação, a seringa tríplice, seringa de alta é ótimo. A gente testando o ar para que vocês vejam, né? Ali mostrando baixa rotação, vocês observem que a nossa caneta de baixa não tem absolutamente nada na ponta. A gente está familiarizando a criança com os barulhos do consultório, já que barulho gera medo e ela não gosta, que ela escute os barulhos antes da proximidade da sua boca ou o objeto do tratamento. Então a gente faz isso tudo. E aí a gente realizando uma profilaxia profissional, que é um dos grandes preceitos de atendimento na criança. A mesma criança que nos deu trabalho numa sessão, super tranquila na sessão seguinte, permitindo a realização de profilaxia profissional. Professor, você está só simulando. Que seja, ela me permitiu fazer. Chegar até esse ponto da fotografia já é uma evolução, porque vocês viram o quadro adverso anterior. Aí é a realização da profilaxia. Ok? Aí posando para a foto, não tem outra maneira de eu explicar. Aí já realizando a profilaxia. Se possível, sempre
a colocação de um espelho. A gente vai falar de métodos de prevenção, por isso que eu não estou perdendo muito tempo agora a gente está só com metodologia de atendimento, a gente vai falar posterior. E aí a utilização da gase, o bebê dentro, é exatamente isso que eu estava salientando. Chorando horrores, não permitindo, ainda bem que chora de boca aberta, e aí uma profilaxia realizada com gase, e bebê que não tem dente. Aí, para mim, está perfeito, eu não tenho absolutamente nenhum comentário a fazer. Professor, o senhor disse que não há necessidade. Não há necessidade científica. Se necessário for para a criação de hábito, é super bem-vindo. Não há neurose, como vocês vão ver um monte de palestra, após cada mamada realizar uma higienização. O menino vai escovar 18 vezes por dia. Ele mama o dia inteiro, não faz sentido. Então a gente tem que ser racional. Ok? E é fundamental, eu adoro esse slide. Uma criança super colaboradora, sempre fazendo a profilaxia, a mãe é propagadora de conhecimento. Né? Então a gente, além de fazer no bebê, orienta que a mãe realize, mas a gente não resistiu ao tamanho da unha da mãe. Como é que alguém limpa a boca de alguém com a unha famigerada dessa? Então não é só orientar com relação às técnicas e aos procedimentos para que eles sejam agradáveis, mas orientar a gestante, a mãe, para que ela tenha um mínimo de cuidado consigo para passar isso para o bebê. Você imagina o que tem embaixo daquela unha, né? Então a gente flagrou de propósito mesmo, para você ver que não é só a higiene do bebê, é um contexto para minimizar e facilitar o atendimento. E conforme eu disse no primeiro slide, na pergunta muito bem colocada de vocês, higienização do bebê dentro, mesmo que não tenha nenhum princípio fundamentado na ciência odontológica, tem princípio fundamentado na psicologia, porque ele forma hábitos. Ele não vai modificar. Se o bebê começa a colaborar com as técnicas de higienização, desde pequenininho, vai ser um bebê, vai ser uma criança de 4, 5 anos, facilitadora de todo o atendimento odontológico, sem nenhum quadro de aversão. Porque você criou esse hábito lá quando o bebê, em 6 meses, 1 ano de idade. Você não vai tentar modificar isso com 10, 12 anos. Muito mais fácil do que verdadeiramente modificar. Continuemos. Como é que está o tempo, moçada? Dá para ir? Você monitora então, né? Mais perguntas? Alguma pergunta, moçada? Já estamos indo para o final. Nada? Uma água de seco. Como parte, e a gente já começou a falar sobre isso, de um pacote de atendimento ao bebê, a visão preventiva não pode vir dissociada da visão curativa. Em Anori, está citando, infelizmente, além de não termos os aparatos certos disponíveis aqui no interior, não temos tempo suficiente para essa atuação adequada, né? Atendimento adequado, já que a demanda é grande. Como fazemos para atender com qualidade e com tempo reduzido? Quanto tempo de atendimento seria o correto? E brinquedos na sala de espera? Pode? Agradeço. A cirurgiã dentista colega Tereza. Obrigada, Tereza. Ela pergunta, eu vou passar para ele. Obrigado, Tereza. Bom dia. Parabéns aos colegas do interior. Eu sou fã de vocês, incondicional. E fica aqui o registro, porque tem muita vontade de conhecer o interior, até para a gente tirar esse estigma do atendimento. Né? Infelizmente a gente está muito ligado à política, não tem como, mas eu acho que vocês são heróis naquilo que vocês se dispõem a fazer. Quando a gente fala em atendimento para bebê, e eu falo em poder de concentração minimizado, até pela característica da idade, eu falo em protocolo de atendimento reduzido. A gente lida com o bebê hoje, Tereza, né? A gente lida, Tereza, hoje com o bebê partindo de 2 princípios básicos, de 3, na verdade, princípios básicos. O primeiro deles é a prevenção, o segundo é a educação e o terceiro é o curativo. Se as 2 primeiras vertentes derem certo, a gente teoricamente não trabalha na terceira e esse é o objeto. Quando eu falo em individualização de risco e atividade, eu falo em trabalho maciço de prevenção e trabalho maciço de educação. Se a gente tem como média 6 meses a visita ao consultório, isso é incorreto, porque eu estou partindo do pressuposto que eu não tenho individualidade de perfis. E é mentira, e eu venho dizendo isso à exaustão. Então, existem bebês que vão te visitar semanalmente, como existem bebês que vão semestralmente no seu consultório. Isso tudo linkado
ao grau ou à possibilidade do desenvolvimento de qualquer doença desse bebê. Vamos pegar a cárie como pressuposto. Então, eu sempre trabalho com bebês na seguinte vertente. A primeira consulta, ela é preventiva e, na verdade, com função de traçar o perfil do meu paciente. Ele tem um alto risco de cárie, ele tem uma alta incidência, enfim, esse é o perfil que eu quero traçar no meu paciente numa primeira consulta. Feito isso, eu alio a essa elaboração de perfil, eu alio medidas, eu não vou dizer pacote porque eu não gosto, medidas de prevenção, desde a higienização, orientando a mãe, e aí a vertente da educação, tá? Ou os professores, se eu trabalho em escola, ou os cadeias ASPs ou auxiliares na tentativa de propagação, e concomitante a essa educação, naqueles que se fizer necessário, eu trabalho na parte de linha curativa. Objetivando nessa faixa etária, o programa curativo visa quase sempre atendimentos emergenciais, onde eu faço a adequação do meio nas suas 8 vertentes, depois eu te passo isso, é mais interessante para você ler, e atuo isoladamente em cada uma delas, concomitante ao trabalho de prevenção. Essas consultas, elas não excedem 10 minutos, Tereza, salvo o protocolo curativo. Eu sempre visualizo isso e na verdade, eu estou muito recente em Manaus, estou um ano só, eu tenho muita vontade de trabalhar isso, inclusive nos estágios rurais. Né? Eu acredito que vocês recebam alunos nossos aqui. Por que esses meninos não estão inseridos nessa vertente de atendimento junto com vocês? Porque um dos dias da semana não é dedicado exclusivamente à gestante ao bebê. Não é objeto da aula, mas é objeto de interesse meu como atendimento. Eu não posso falar de bebê ou vertente educativa sem trabalhar com a mãe. Então eu visualizo a curto prazo, estou com a professora do meu lado do estágio, de que essa vertente seja incorporada para vocês. E que a gente de Manaus possa criar esses caminhos para a facilitação de vocês. Seja através da aquisição de equipamentos, né? Tudo isso para facilitar a vida de vocês. Seja através de campanha, de ONG, enfim, que facilite. E que seja através de prefeitura também. Então, essa vertente para facilitar o atendimento de vocês, eu acho fundamental. Ponto. A segunda pergunta quanto brinquedos na sala de espera, não tem problema nenhum, desde que os brinquedos, preferencialmente, sejam de base odontológica, ou um dentão, ou um quebra-cabeça, enfim. Como vocês devem ter um acesso muito menor, que sejam brinquedos que não ofereçam risco à integridade da criança. E que os consultórios sejam sempre montados visando o bem-estar da criança e não da mãe. André, eu gostaria de botar uma cadeira menor para a criança poder brincar numa mesa menor. Posso fazer isso, mas a mãe vai ficar desconfortável. Não só você pode, como você deve, porque o paciente é a criança, não é a mãe da criança. Então, a parte lúdica do consultório é super bem-vinda. Não só intra, como extra consultório odontológico. A sala de espera completamente equipada e preparada para o seu paciente infantil, preferencialmente com motivos odontológicos, se não possível, aquilo que você puder fazer para minimizar o tempo de espera. O importante da sua pergunta sobre o tempo de consulta é que através dele você monta uma agenda que não faça o seu paciente infantil esperar mais de 10, 15 minutos lá de fora, porque o tempo de tolerância dele é muito menor que o nosso. Então, baseado nisso, para minimizar esse estresse, pré-espera é que você vai adequar o seu consultório para um atendimento ideal da criança. Espero ter respondido. Continuo. Com relação à higienização dos bebês, já que eu falei para a Tereza, nessas 3 vertentes que a gente trabalha hoje, educação, prevenção e a fase curativa, a gente vai falar agora da parte educativa. A gente tem como objetivo, dentro da odontologia pediátrica, a criação de hábitos saudáveis. E aqui vem uma deixa que eu gosto muito para vocês, adolescentes, é ótimo. Vocês, meus alunos de odontologia, ninguém tem hábito de coisa ruim. A gente tem vício de coisa ruim e hábito de coisa boa. Então, a partir de hoje, vocês têm hábito de tomar banho, hábito de escovar dente, hábito de lavar a mão. Vocês têm vício de beber cerveja, vício de fumar. Ninguém tem hábito de beber ou hábito de fumar, viu, moçada? Hábito é só para o bem, o vício é do mal. Ok? Então, a gente tem como função de educador e promoção de saúde criar hábitos de higiene nos nossos pacientes infantis. E é impossível fazer isso, baseado em tudo aquilo que eu esclareci durante a aula, sem que a gente utilize os pais como vetor propagador de conhecimento. Não tem como fazer nenhuma das vertentes de atendimento sem que os pais sejam
educados por nós, profissionais da área de saúde. Ok? Então a gente tem como obrigação estabelecer esses hábitos saudáveis. E a gente tem um protocolo clássico para todo mundo, principalmente para os meus colegas que estão me ouvindo. O primeiro deles é que para bebês edentos, a gaze e a fralda resolvem o problema da higienização. Para a erupção de qualquer elemento dentário, o ideal já é a escova fabricada para a faixa etária em questão. Ou, segundo o slide de vocês, essas duas de cores mais vermelhas, as rosas, que são, na verdade, as escovas, as bitufos ou unitufos, fabricadas na USP São Paulo, super baratas, que facilitam a higienização desse bebê. Existe uma vertente que libera a utilização das dedeiras de silicone, que são aquelas que estão em preto e branco no slide superior, que são colocadas no seu dedo indicador, para a utilização e higienização de superfícies lisas de dentes anteriores. Não tem a mesma eficácia das escovas, que, lembro, devem ser compradas obedecendo a cronologia, e hoje todos os fabricantes colocam a faixa etária a qual ela se destina, cabeça menor e número de cerdas menores. E para aquela vertente anterior pode-se utilizar as dedeiras quem não tem acesso a essas escovas. Uma vez irrompidos os molares, nenhum outro aparato, a não ser escova de dente infantil, pode ser utilizado para controle de biofilme nos pacientes odontopediatria. A explicação é muito simples. Eu saio de superfície lisa para superfície retentiva. Portanto, eu preciso de uma estrutura que me propicie uma adequada higienização, sem o risco de não remover biofilme das superfícies em questão. A controvérsia, e a gente já vai começá-la agora, que incide sobre isso é usar pasta ou não usar, se usar com flúor ou sem flúor, se com flúor, qual flúor e qual a concentração do mesmo, já que eu lido com o bebê. Eu vou dizer exatamente o que eu faço, exatamente o que eu penso, e aquilo que a literatura vem discutindo e com muita briga. Para nós, o bebê, baseado no seu perfil de risco e atividade, pode ter sim contato com pasta bem flúor. Essa história de dizer que bebê antes da erupção dos molares não deve ter contato com pasta fluoretada, pois a mesma oferece risco de fluorose, é subestimar o que eu venho falando pela 10ª vez na manhã de hoje. Se eu não traçar o perfil do paciente em termos de risco e atividade, não tem como protocolar um plano de atendimento a esse paciente. Portanto, se o paciente, através da análise do seu perfil e do seu comportamento, exige contato com flúor para modificação do perfil de risco, através de mudança dos componentes de estrutura de esmalte, favorecendo as quedas de pH, favorecendo o dente durante as quedas de pH, não tem como não usar flúor para o paciente específico. O que eu estou dizendo é que, apesar da utilização de flúor, concentrações diferenciadas são encontradas nas diversas formulações. Hoje a gente tem no mercado pasta 0,500 ou 500 ppm de flúor, 0,5 ppm de flúor, que dá 50% de concentração, pasta entre 0,7 a 1,2 de concentração, e pastas isentas de flúor. Todas as três deverão ser usadas, dependendo do risco e da atividade do seu paciente. Quanto maior o risco, com maior probabilidade de desenvolvimento de lesão de cárie, maior a concentração de flúor deve ser administrada no seu paciente. Lembrando que o risco de devolução e o período de formação de dente realmente oferece o risco de fluorose. Para isso, o monitoramento e a aplicação desses flúoros devem ser obrigatoriamente de caráter profissional. Lembrando que as pastas de concentração inferior a 1 ppm não têm pesquisas suficientes que comprovem sua eficácia. Portanto, a gente prefere a de concentração máxima de 1,2, as TANDs, por exemplo, e as que não têm um flúor nenhum. Quanto maior o risco, maior a necessidade, maior o número de escovação que o paciente vai fazer com essa pasta. O que eu estou dizendo é que não necessariamente todas as escovações realizadas no dia deverão ter flúor na sua composição. Pode intercalar com uma concentração maior, uma menor e um isento de flúor, sempre calcado na premissa de que risco e atividade dita não só o pacote curativo de atendimento ao paciente, mas também o pacote preventivo. Ok? Além dessa informação, é muito claro a quantidade de pasta que cada uma dessas crianças pode utilizar
para que o risco de concentração de flúor não venha a causar nesse paciente uma sequela maior do que a gente deseja. A quantidade é ínfima, sempre pela técnica transversal e não horizontal. Ou seja, você não vai distribuir a pasta no sentido das cerdas, mas contra elas. Quem não consegue visualizar, já que eu não trouxe essa técnica, a contratampa das pastas dentárias, na verdade, são as medidas que vocês vão utilizar. Aperta a pasta, obviamente, fechada, o que tiver na contratampa é o que você vai utilizar para dentição decídua. É o suficiente. Quem quer um referencial teórico, o tal do grão de arroz ou do grão de lentilha é suficiente para fazer a inversão de risco do paciente com relação à concentração de flúor. Nada além disso. Desmistificar essas receitas prontas de que abaixo de 2 anos ninguém tem contato com flúor, acima de 2 tem, e a coisa não é bem assim. Você está subestimando a velocidade de progressão de uma cárie de mamadeira, que é uma patologia aguda, de acometimento precoce, e se você for esperar 2 anos, muitas vezes você vai fazer endo e não mais tratamento preventivo. Tudo que se você se dispõe a fazer em termos de prevenção e atuando em termos de procedimento curativo, sempre baseado na premissa de risco e atividade do paciente, mesmo que bebê. Então aí, só para ilustrar, eu falei que não tinha trazido as 2 escovas que aparecem nesse slide que vai entrar agora. Tem a dosagem ideal de pasta visual. A primeira na técnica transversal, onde 3 grupos de cerdas somente vão receber a pasta. E a segunda, que não deve ser utilizada, utilizando a técnica horizontal, onde a quantidade de pasta vai atravessar todas as cerdas disponíveis no escova. A de predileção é a primeira, a segunda é incorreta. Só para que vocês visualizem a técnica. O uso do fio dental está preconizado desde que ele foi inventado. Sempre lembrar, eu botei em segundo o autor Way, mas isso já é dito, inclusive, para a escovação e não só por ele, que aquém dos 8 anos de idade, para alguns autores 9, a criança, em nenhum sentido, tem controle motor suficiente para realizar a técnica de escovação ideal.